Olá, e bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português. Episódio 17: As Galinhas Sagradas e o fim da Primeira Guerra Púnica. Na semana passada, a gente viu que Roma construiu a sua primeira marinha de guerra e conseguiu, com a ajuda do Corvo, uma inovação tecnológica, ganhar a primeira batalha naval contra o seu inimigo muito mais experiente no mar, que era Cartago. Usando essas vantagens, os romanos desembarcaram inclusive uma força expedicionária que invadiu a ilha da Córcega, que é uma daquelas 3 ilhas que ficam ao lado da Itália ali, e conseguiram tomar essa ilha dos cartagineses. Em 256, então, eles enviaram tropas para invadir a África, o norte da África, ali onde ficava Cartago, ou seja, atacar Cartago de frente usando um exército, as legiões romanas, que eram onde Roma era forte. A gente lembra que Roma, no começo dessa guerra púnica, Roma era forte na terra, Cartago era forte no mar. O comandante dessas tropas era um cônsul chamado Régulo, e eles começaram a pressionar pelas areias do deserto. Eles foram chegando perto e perto de Cartago e ganhando muitas batalhas, inclusive conseguindo convencer alguns aliados de Cartago a mudar de lado. Porque é importante lembrar que Cartago nunca teve um exército próprio, eles usavam mercenários pagos para se defender em terra. A cavalaria vinha da Núbia, que eram cavaleiros mais experientes do mundo na época, a infantaria vinha da Espanha e de outros aliados, e eles tinham até atiradores vindos das Ilhas Baleares, ali entre a África e a Espanha, que usavam fundas, para fazer esses ataques. Ocorre que mercenários, como a gente sabe, podem ser comprados por quem paga mais, e aliados podem trocar de lado. E essa era uma das táticas de Roma mandando tropas para a África. Em 256, essa invasão foi bem sucedida, e a tal ponto que Cartago chegou inclusive a mandar uma delegação para negociar a paz com o Régulo. Só que o Régulo, ele não queria a paz, ele queria destruir Cartago e dominar e ser o grande herói de um triunfo romano, que não era uma coisa que você conseguia negociando, era que você conseguia ganhando uma batalha. Então ele colocou termos tão duros contra Cartago que os cartagineses não tinham como aceitar esses termos e voltaram para a cidade se preparando para enfrentar um cerco prolongado e contando com a sua marinha de guerra para manter a cidade suprida e esperando por um milagre. Esse milagre veio com o nome de um general espartano chamado Xantipas. Ele ouviu que Cartago estava preparado para pagar bem a um herói que derrotasse os romanos e partiu para a cidade com um bando de mercenários daquela famosa cidade de Esparta, que era muito, muito conhecida pela tradição militar. Então seria pela primeira vez que a gente ia ver os espartanos, os grandes guerreiros gregos, contra os romanos. E eles se encontraram na Batalha de Túnis. Foi uma batalha que o Xantipos mostrou que ele realmente era um grande estrategista. Ele colocou elefantes na linha central, colocou a sua infantaria e a sua cavalaria nos lados, e na hora do ataque, os elefantes foram muito eficientes em quebrar a organização das tropas romanas, e a cavalaria e a infantaria conseguiu cercar os romanos. Foi um desastre completo. O Régulo, inclusive, foi feito prisioneiro no fim dessa noite, no fim dessa batalha, e os romanos viram que aquela estratégia não estava dando certo. Quando Roma mandou, inclusive, uma frota para recuperar os poucos soldados que ficaram daquela tropa do Régulo, que tinha acho que cerca de 20 mil homens e ficaram 2 a 5 mil sobreviveram a essa batalha, na volta, essa frota foi destruída por uma tempestade. Então você vê que os romanos ainda tinham muito o que aprender na questão da navegação. Inclusive, há algumas teorias que o tal Corvo, que tinha sido tão bem sucedido na primeira metade da Primeira Guerra Púnica, tornava o navio muito pesado para um lado e difícil de manobrar. Inclusive, não existem muitas referências aos corvos nas batalhas posteriores. Então talvez tenha sido um problema. Em 249, ou seja, alguns anos depois, Roma continuava determinada a quebrar a Esparta, e conquistar pelo menos a Sicília. Ou seja, a guerra voltou da Itália de volta para a Sicília. Em Cartago existia uma cidade chamada Trepana. E os romanos
os cartagineses tinham feito um bloqueio naval a essa cidade. E um cônsul romano, que era o Públio Cláudio Pulcro, estava liderando uma frota para tentar destruir, atacar a frota de Cartago que estava fazendo o bloqueio e libertar a cidade, né? Só que antes de iniciar a batalha, o Pulcro tinha que consultar os auspícios. Vocês lembram que os romanos eram muito supersticiosos e eles sempre consultavam os auspícios antes de batalhas, né? Uma das tradições deles eram ter galinhas, eram chamadas galinhas sagradas. Essas galinhas, essas aves eram usadas para prever o resultado das batalhas. Então, antes da batalha, o líder lá, o pastor, ele colocava comida em torno, perto das galinhas sagradas, e se elas comessem, né, os sinais eram favoráveis. E eles iam derrotar, eles iam comer, eles iam destruir os inimigos. Se as galinhas se recusassem a comer, significava um mau presságio. E a tradição era que você esperasse para a batalha no outro dia, fazer o auspício de novo, ver se as galinhas comiam. Naquela manhã, as galinhas se recusaram a comer. E irritado com esse sinal negativo, o Pulcro, desprezando a superstição, jogou as aves no mar e, ironicamente, teria dito: se elas não querem comer, que bebam, né? Bom, claro que a decisão de ignorar o presságio foi vista como uma afronta aos deuses e a batalha foi desastrosa. A Batalha de Trepana foi um dos maiores fracassos navais da história de Roma, onde grande parte dessa frota romana, que já era a terceira, foi destruída ou capturada pelos cartagineses. O impacto desse evento não se limitou ao campo de batalha. Em Roma, o fracasso foi atribuído ao Pulcro, né, pelo desprezo que ele teve aos auspícios, e ele foi chamado de volta e foi julgado lá por má liderança. Ainda assim, Roma, como a gente sabe, não desiste, né? A guerra prosseguiu, eles continuaram enfrentando uma guerra de atrito na Sicília, era comandada por um general cartaginês chamado Hamilcar Barca. Esse Hamilcar vai ter um grande papel na Segunda Guerra Púnica. A gente vai chegar lá. Roma foi reforçando, né? Continuou se reforçando com os seus aliados. As famílias ricas de Roma financiaram a construção de uma quarta marinha, né? E Cartago também estava enfrentando dificuldades para manter aquela guerra. A batalha decisiva aconteceu em 241, perto das Ilhas Egusas. Roma, agora liderada por Caio Catulo, enfrentou uma frota cartaginense em um confronto que definiria o final do conflito. Com navios construídos a partir das lições aprendidas ao longo da guerra e uma tripulação motivada e mais bem treinada, os romanos derrotaram os cartagineses. A vitória de Egusa não apenas encerrou a guerra, mas também solidificou a reputação de Roma como uma potência naval. Cartago, sem recursos para continuar, foi forçada a negociar a paz. O resultado foi importantes sanções e indenizações e a retirada de Cartago da Sicília, né? Então, Cartago perdeu a Sicília e ficou com uma dívida com Roma em prata, tá certo? A segunda metade, esse final da Primeira Guerra Púnica, foi uma prova da resiliência de Roma, né, diante das adversidades. Perdeu várias batalhas, né, inclusive uma em terra, na Batalha de Tunis, contra um general espartano, que aliás você deve estar se perguntando por que ele não continuou comandando as tropas cartaginesas. Ocorre que o Xantipas, obviamente, era um estrangeiro, e ele ficou achando que as elites cartaginesas estavam ficando muito enciumadas do sucesso dele e decidiu pegar o pagamento e voltar para a Grécia. Então ele não continuou comandando as tropas. Ao fim dessa guerra, então, Roma, que era uma potência militar em terra, se transformou também numa potência militar naval, tá? E essa, como a gente sabe, né, a gente tanto chama de a Primeira Guerra Púnica, porque vai ter a segunda e, na verdade, vai ter a terceira também. Foi apenas a primeira de uma série de confrontos entre Roma e Cartago. Mas a sua conclusão plantou as sementes de uma nova era de expansão e domínio de Roma. Eu falei que o Hamilcar Barca estaria fazendo um papel aí para a Segunda Guerra Púnica. Qual é o papel? A lenda é que ele voltou, quando ele estava voltando a Cartago, o filhinho dele, de 9 para 10 anos de idade,
estava com ele no barco e muito impressionado com ele ter sido derrotado, né? Os cartagineses tinham sido derrotados. E o Amílcar teria feito esse menino de 9 a 10 anos jurar ódio eterno a Roma. Aí vocês devem lembrar daquele primeiro episódio dessa série de podcasts, que é a história do Enéas e da rainha Dido, né? Lembra que a rainha Dido jurou que os cartagineses e os romanos iriam se odiar para sempre? Nesse momento, o Amílcar Barca faz o filho dele jurar ódio eterno a Roma e que ele dedica a vida dele a destruir os romanos e que ele nunca desista. Esse menino se chama Aníbal e vai ser um dos piores inimigos da história de Roma, militarmente e psicologicamente. E a gente vai ver também, a partir do próximo episódio, que a Segunda Guerra Púnica, de certa forma, demonstra o ápice da história de Roma. É o momento em que as tradições republicanas e as virtudes republicanas chegam ao seu ápice, e a partir daí, como a gente sabe, depois de todo o ápice, começa o longo declínio. Obviamente, essa é uma opinião pessoal. Muitas pessoas colocam o ápice de Roma 200 anos depois, com a história do César e do Augusto. Muitas pessoas colocam 400 anos depois, com a história dos Antoninos. Muitas pessoas colocam com a questão do Constantino. Mas quando eu vejo a história de Roma, eu penso muito na Segunda Guerra Púnica como um momento. Não só eu, mas os romanos pensavam a Segunda Guerra Púnica como um momento de transição entre a Roma antiga, baseada na sua tradição agrícola, na sua tradição guerreira, na sua tradição patrícia e plebeia, e a Roma que emerge depois como grande potência do mundo conhecido e com uma psicologia e uma dinâmica e uma sociedade bem diferente daquela sociedade agrária e estoica, né? Muitas pessoas colocam. A gente poderia pensar a Roma até a Segunda Guerra Púnica era uma Roma estoica. E a Roma depois da Segunda Guerra Púnica, como a gente vai ver eventualmente, é uma Roma mais voltada para outras facetas da vida. Mas isso é coisa para um outro podcast. Hoje a gente encerra com Roma ganhando a Primeira Guerra Púnica, ganhando o controle da Sicília, ganhando o controle da Sardinha, ganhando o controle da Córcega e recebendo, como parte do acordo de paz, um pagamento de toneladas de prata que Cartago vai procurar na Espanha e que a gente vai ver a partir do próximo episódio. Devagarinho vai levar a uma próxima guerra entre Cartago e Roma, a Segunda Guerra Púnica. E o comandante dessa guerra vai ser aquele menino que a gente viu no barco, de 10 anos de idade, jurando ódio eterno a Roma. O general Aníbal Barca. Um grande abraço e a gente se encontra.